Olá pessoal, E aí pessoal, namastê, tudo bem? estamos aqui começando mais um Despertar Jovem. Despertar Jovem, uma conversa aí para uma galera mais jovem, né? Uma galera mais da idade do Izumi, 12 anos mental, 19 anos. 9 mental, 10 corpo, 20 na realidade. O corpo tá por 50 já, né? O Que corpinho. isso aí não, aí quebrou. Enfim, vamos aí bater uma conversa. Vamos nessa, Izumi? Vamos? Então mais tá. uma. Vamos conversar sobre, hoje o assunto, acho um bom assunto pra gente falar hoje, é sobre empatia. Você acha que as pessoas da sua idade têm essa noção do que é empatia? Sabe por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes no Namastê, a gente fala de empatia, algumas pessoas conhecem, já ouviram falar o que é empatia, mas elas não sabem exatamente o que é ser empático. Significado. Até porque a gente aprende isso lá no ginásio, na escola a gente aprende a ser empático, fala sobre empatia. Né? Mas você acha que na sua idade, as pessoas da sua idade, né, os jovens de hoje, eles conhecem a palavra em primeiro lugar? Não, eu acho que conhecer a palavra, acho que não. Conhecer a palavra assim, vamos dizer assim, como um dicionário, falar o que significa empatia, acho que as pessoas não sabem falar. Talvez, assim, saibam explicar mais ou menos, mas dizer realmente o que significa empatia, talvez não. Eu falo mais por mim, que eu não sabia até pouco tempo atrás, ainda mais nos cursos Namastê que eu aprendi. Tá. Mais o que era a palavra. E da sua pergunta, né, que foi se as pessoas da minha idade são empáticas, falando por conta própria, assim, né, da minha própria experiência, eu não era empático. Fui começar a ser empático talvez depois que eu fiz Namastê 1 e Namastê 2. E olha lá, ainda que a gente ainda cai às vezes em muitos problemas de não se colocar, né, só falando que é empatia, de se colocar no lugar do outro, tentando olhar com o olhar do próximo, né? Olhar com o olhar do outro as experiências que a pessoa passou e tentar realmente, assim, esquece o que você acha e só entra, eu, por exemplo, entrar no seu lugar e olhar o mundo ao meu redor com o seu olhar. A empatia é bem isso, né? Isso. Não é olhar o mundo através do próprio olhar, né? Mas olhar o mundo através do olhar do outro, Isso. conhecer toda a história, entender como o outro funciona. Tem um texto, não, né? Mas uma frase de um filme que a gente sempre cita, né? Do Ender's Game, né? Que é quando você puder conhecer o seu inimigo, A ponto de derrotá-lo. você também será capaz de amá-lo. Virou quase um dueto aqui, né? Ficou legalzinho, ficou um dueto. Sérgio Zumi. Eu achei essa é uma coisa bem bacana, assim, né? De me colocar verdadeiramente no lugar do outro. Entre os seus amigos, assim, né? A galera que você conhece, assim, né? As pessoas têm essa habilidade. Como que é isso? Como isso funciona no seu dia a dia? Então, a questão da empatia, eu relaciono a você ser empático ou não por tanto que você julga. Eu relaciono isso. E não criticando ninguém, todo mundo julga, mas eu sinto assim que as pessoas ao meu redor julgam muito a todo momento. Seja, né, que eu tô universitário, então assim, julgando professor, julgando aluno, julgando tal pessoa que fez besteira, e não esquecendo sempre assim de por que a pessoa faz isso, sabe? O motivo da pessoa fazer. Então assim, eu acredito muito que as pessoas da minha idade, assim, né, entre, vamos lá, 15, 21 anos, 20 anos, eu acredito que não sejam muito empáticas. Também por não conseguirem, assim, conhecer a palavra a fundo, para saber o que significa, e também por, às vezes, assim, não entender o próximo, só querer julgar porque julgar é muito fácil. Mas bom, no Namastê é muito comum isso, as pessoas não são, né? Na verdade, Sim. todo mundo julga o tempo inteiro. Não é essa pessoa da minha idade, é que não. eu tô mais presente nesse mundo, né, de pessoas de 15 a 20 anos, então eu consigo ver mais de perto isso. Mas o quanto a gente julga o tempo inteiro, o quanto que a gente está discutindo o tempo inteiro, quantas pessoas estão brigando, na realidade, acho que, de uma maneira geral, o mundo está menos tolerante, né? Nós estamos mais intolerantes, né? Qualquer coisinha é questão para virar uma mas assim, trazendo aqui para essa questão do jovem, né? Eu acho que a sensação me dá, eu era bastante julgador também na minha época, mas acho que antigamente, né? Estou tentando lembrar aqui, era um pouco menos, a gente era um pouco menos intolerante, ou talvez nós até tivéssemos a tolerância, mas o quanto que isso está partindo uma violência hoje, né? E eu acho que a violência é muito derivado, né? Muito causado muito por essa falta de empatia, né? Claro que tem outras coisas, a gente era violento, assim, a gente ficava puto, mas a gente não ia pra briga, né? Mas será que é isso? Bom, acho que tem toda uma carga aí, essa coisa assim de não sermos empáticos, né? O quanto nós somos egoístas, né? O quanto a gente tá todo mundo se fechando. Você é o centro das atenções, né? Eu sou o centro do universo e só eu importo pro mundo, mas nada. Não, e só, tudo bem que nós estamos falando isso pro mundo, né? Pro mundo assim, o quanto eu não sou empático com as coisas que acontecem fora, né? Distantes de mim, mas o quanto eu não sou empático com o que é próximo a mim, né? Sim.
quanto familiares principalmente, né? De novo, isso não é coisa que afeta, acho que nós já falamos em um dos vídeos, que apesar de a gente falar com jovens, né, isso não se restringe a eles, Sim, né? lógico. Porque todo mundo tem essas dores. Acho que a gente aí. só está aqui dando mais exemplos para jovens, mas isso Ou pelo menos atinge tentando, todo mundo. né? Ou Isso. pelo menos tentando. Mas acho que atinge todo mundo e tem que atingir todo mundo. Mas o quanto a gente não é empático com as pessoas que a gente mais, aspas, né, diz que ama, Diz que né? ama. Diz que ama. Né? Então, o quanto a gente não é empático com nossos pais, o quanto... Você é empático com seu pai? Só para eu entender aqui. Eu tenho pai? Não sei quem que é meu pai. Mentira. Mas sempre quando eu lembro dessa questão da empatia, eu lembro quando você foi ter a conversa, né, que a gente já falou no outro vídeo, no meu colégio, e o pessoal falava assim, mas meu pai quer que eu faça tal curso em tal faculdade, se não for essa, ele não vai deixar eu ir. Né? E você acha que seu pai tá assim, querendo o pior pra você. Nunca. Nunca o seu você pai... Você entende isso, né? Você entende bem disso, que eu não tenho pai, né? Nunca que os seus pais vão querer o pior pra você, né? Assim, lógico, né? Brincadeiras à parte, mas assim, sempre sei que você quer sempre o melhor. Até quando você brinca falando assim, né? Não, quero que você se foda na vida mesmo, mas mais no sentido de aprender, né? Vai ser uma brincadeira, isso é fato. Me fudi muito. Mas, então assim... Acho que não vai dar muito certo o negócio de gravar vídeo com o filho. Acho que aí vai vir nas verdades, aí é o que dá. Aí fudeu. Aí acaba a família, acaba tudo. Aí a empatia fica pra onde? Pro saco. Mas acho que isso é uma coisa importante, meu. Quanto que os filhos não estão entendendo os pais, né? Quanto que os filhos não estão entendendo que no fundo, o pai não erra porque ele quer, Sim. né? Os pais não erram porque eles querem. Né? No fundo, tentando acertar, vão errar. Com certeza. Né? E entender que também essa diferença de geração. Claro que hoje nem sempre é tão grande assim, essa diferença de idade de pais e filhos, né? Mas é uma diferença de geração, né? De ideias, coisas que eram importantes para mim na minha época não são mais importantes para você na sua época, né? Eu lembro que um dia eu falei para você assim, Zumi, eu quando era moleque eu me divertia fazendo carrinho com carretel, né? Juntava leite em pó, leite em ninho para fazer os tratorzinhos assim. Esse cara virou para mim e falou assim, foi triste assim? Foi triste assim? Sincero, né? Sincero. Mas são tempos diferentes, né? Sim. Mas é trazer esse olhar assim do quanto que os pais querem o melhor, né? Os pais querem realmente o melhor para os seus filhos e o quanto que vai havendo uma cisão, vai havendo um rompimento das relações, né? E até complicado às vezes assim, às vezes até os pais também não conseguem entender os filhos, né? Tipo, não só essa de os filhos, como é que eu vou dizer assim, né? Sei lá, você quer fazer um curso que não é bem visto pela sociedade e o seu pai vê também que não é bem visto pela sociedade. Ele vai querer que você não faça isso e faça um curso que dê o quê? Dinheiro, né? Que hoje em dia a gente está na época da verdinha, né? De ter dinheiro, que é importante, sucesso relacionado a dinheiro. Então, assim, ser bem sucedido é importante, mas às vezes também até assim, você quer fazer alguma coisa, né? Que seu pai não aprova ou na época dele não era bem visto. Por exemplo, Ele fazer não uma vai escola de deixar. música, por exemplo, né? Sim, tem pessoas que têm muito preconceito. A própria Mayara, né? Minha irmã, já sofreu com isso querendo fazer moda. Né? Já foi um preconceito assim, né? Mas a Mayara entendeu. Eu tinha entendido isso na época já, mas e a orientei da melhor forma. Eu estava pensando aqui num caos aqui, né? Que eu ouvi esses dias, né? Da menina que ela fala que ela queria plantar um pé de maconha na casa dela, né? Eu falei assim, é um absurdo meu pai não entender isso. Eu falei, não é um absurdo seu pai não entender, né? Eu até entendo que plantar um pé de maconha pode ser hoje não muito natural para as pessoas, porque maconha é medicinal, maconha é um monte de coisa, mas pro seu pai, que é lá da década de 80, 70, fala que você vai plantar um pé de maconha em casa, para ele não é natural. Crime isso. total. Né? Aí você fala assim, mas meu pai não me entende. Mas, você entende seu pai? Você sempre uma relação assim, de um entender o outro, né? Não é só um lado, não é unilateral, tem que ser dos dois. Porque senão vira um problema, né? Eu acho que tem que ter o discernimento agora. E aí eu gosto de fazer a constelação familiar, assim, a questão da hierarquia, né? Quem vem primeiro tem mais autoridade, né? Quem vem primeiro tem mais propriedade. Acho que autoridade é o termo, assim. Né? E acho que cabe quem vem depois, né? Cabe a quem vem depois honrar, né? Aquele que veio antes, Seus antepassados, né? Os antepassados, todo ensinamento que vem. Sim, né? Porque eles criaram. Chegou alguém aqui e fica olhando, não é um problema isso, né? Olha lá. Bicuda. Oi, gente! Não tá nem dirigindo, a gente tirou essa função dela hoje e vem encher o saco ainda. Olha lá, mostra a roupinha de Robocop, vem aqui, mostra a roupinha de Robocop, olha lá. A roupinha. Roupinha de Robocop. Sou motoqueira. Volta aí. É isso aí? Sim, acho que Acho é que isso. explorou bem o assunto.
Então acho que... Você acha que os jovens vão entender aí? Não. Espero, né? É a nossa ideia, né? Espero. A gente espera que sim. Mas acho que né? a conclusão do vídeo é assim, né? Comece a parar de julgar, né? É muito difícil. É difícil, né? Não muito julgar difícil. é muito difícil. A primeira coisa que você faz quando você vê uma pessoa julgar, você não precisa nem falar com ela. É. A pessoa passou na rua, ela tá de uma roupa diferente, ela tem, sei lá, algum piercing em algum lugar, alguma coisa assim, você já julga totalmente aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo. Seja julgar bem ou seja julgar mal, você sempre julga. Então é mais assim, tentar compreender o outro, tentar olhar mais e tentar assim, não, julgar menos. Julgar vai ser natural. Julgar menos e... O problema é você dar conta do quanto a gente tá julgando. Se dá conta né? do que... Por que você do tá quanto julgando? os preconceitos a gente tem a respeito Isso. das pessoas. E para mim sempre, só pra gente falar assim, isso é muito derivado do medo, né, e não do amor, apesar que a gente fala muito em amor. É isso aí? É isso. Beleza? Gratidão. Valeu. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Se você curtiu, manda aí um like pra nós, põe aí Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, por enquanto é o canal do IKT, né? Que é onde você está assistindo aí o canal do Instituto que hoje, se eu não me engano, é o nome. A gente está para um processo de mudança, mas a gente vai fazer mais vídeos aí para vocês aí, falando mais desse olhar mais jovem. Valeu, galera. Gratidão. Namastê. Falou, Despertar Até a Jovem. próxima.